O choro não fazia barulho. Era isso que mais machucava. Na maternidade mais cara de São Paulo, onde o mármore parecia gelo polido e os corredores cheiravam a dinheiro antigo, um bebê recém-nascido se contorcia em silêncio, a boca aberta, o rosto vermelho, os punhos fechados. Mas nenhum som. Nenhum. Arthur Montenegro, bilionário do setor de tecnologia e fundos internacionais, estava parado ao lado da incubadora como se tivesse sido empurrado para fora do próprio corpo. Ele olhava, esperava. Contava os segundos. Nada. Ele não chora? Perguntou, a voz falhando de um jeito que nunca falhara em uma reunião de bilhões. A médica respirou fundo antes de responder. Médicos fazem isso quando sabem que vão mudar uma vida inteira em uma frase. Senhor Montenegro, seu filho nasceu com surdez profunda bilateral. A frase caiu como um copo de cristal no chão. Não quebrou de imediato. Primeiro vibrou. Depois rachou. Depois virou pó. Arthur sentiu o mundo se afastar alguns centímetros, como se a realidade tivesse dado um passo para trás. Surdo. A palavra ecoou dentro dele como um grito que nunca chegava aos ouvidos. Ele, que construiu impérios com a própria voz. Ele, que negociava, comandava, inspirava, dominava salas inteiras apenas falando. Ele, que acreditava que tudo podia ser consertado com dinheiro, pressão ou estratégia. Agora encarava algo que não se dobrava. Não, murmurou. Deve haver um erro. Refaz os exames, quantos forem necessários. A médica não discutiu, só assentiu. Mas o olhar dela dizia tudo. Naquele mesmo dia, nos corredores silenciosos da mansão Montenegro, a notícia correu como veneno lento. O herdeiro perfeito não ouvia. E o que o dinheiro não conserta, o orgulho costuma esmagar. O filho do bilionário nasceu surdo. O filho do bilionário não ouvia a própria mãe. O filho do bilionário não reagia à voz do pai mais poderoso do país. E aquilo não era só uma condição médica. Era uma ameaça ao legado. Ninguém pode saber, decretou Arthur dias depois, na sala de jantar onde um lustre de cristal valia mais que um hospital público inteiro. Isso fica entre nós. A esposa, Helena, segurava o bebê nos braços, beijava a testa dele. Sentia o peito doer. Ele não é um erro, Arthur. Não disse que é, respondeu ele seco. Mas o mundo é cruel. E crueldade não respeita a inocência. O bebê se chamaria Miguel. E desde o primeiro dia aprendeu algo sem ouvir uma única palavra. O silêncio também pode ferir. Miguel cresceu cercado de luxo e vazio. Brinquedos importados, quartos enormes, roupas sob medida. Mas nenhum som. E pior, nenhuma tentativa real de comunicação. Arthur evitava o filho, não por ódio, mas por incapacidade. Cada vez que Miguel o olhava, tentando decifrar lábios, tentando entender gestos improvisados, Arthur sentia como se estivesse falhando publicamente, mesmo dentro da própria casa. Contratem os melhores médicos, dizia ele. Implantes, cirurgias, qualquer coisa. Vieram especialistas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, laudos, testes, esperanças quebradas. A surdez é irreversível, disseram todos, e cada irreversível empurrava Arthur um pouco mais para longe do próprio filho. Miguel, ainda pequeno, começou a entender algo doloroso demais para uma criança. As pessoas falavam perto dele, mas não com ele. Riam, decidiam, viviam, sem incluí-lo. Na escola de elite foi o menino estranho, o silencioso, o que não reagia aos chamados. As crianças zombavam, os professores tinham pena e o pai tinha pressa. Ele precisa ser forte, dizia Arthur. O mundo não vai se adaptar a ele. Mas quem disse que Miguel queria o mundo? Ele só queria ser visto. Foi numa manhã comum, quase invisível, que Rosa entrou na história. Empregada doméstica, 40 e poucos anos, uniforme simples,
passos leves. Rosa não veio para salvar ninguém. Veio para trabalhar. Mas enquanto limpava a biblioteca, percebeu algo. Miguel, então com 6 anos, estava sentado no chão, alinhando livros por cor, não por leitura, por padrão. Ela falou algo sem pensar. Gosta de organizar, né? Nenhuma resposta. Ela repetiu, mais alto. Nada. Rosa parou, observou, ajoelhou-se e fez algo que ninguém fazia havia anos. Ela sorriu e acenou. Miguel congelou, olhos arregalados, respiração presa. Ela acenou de novo, lento, gentil. Miguel respondeu, desajeitado, tímido, mas respondeu. Era a primeira conversa real da vida dele. Sem som, sem pressão, sem julgamento, só presença. Rosa não sabia Libras oficialmente. Aprendera alguns sinais cuidando de um sobrinho surdo. Poucos, imperfeitos, mas suficientes. Naquele dia, Miguel dormiu sorrindo, e Rosa saiu da biblioteca sabendo que algo tinha mudado para sempre. Rosa começou a ensinar Miguel escondido. Sinais simples, palavras básicas, expressões. Ela desenhava no ar, no papel, no rosto. Miguel florescia. Pela primeira vez, alguém falava a língua dele, e o silêncio deixava de ser prisão. Mas toda cura incomoda quem vive da negação. Arthur descobriu, não pelos sinais, mas pela mudança. Miguel estava diferente, mais confiante, mais presente. "O que você fez com meu filho?" perguntou Arthur numa noite, encarando Rosa como quem encara um problema administrativo. Rosa engoliu seco. "Eu só conversei com ele, senhor. Ele precisa aprender a ser normal." Rosa respirou fundo e, pela primeira vez, enfrentou um bilionário sem levantar a voz. Normal para quem? O silêncio entre os dois foi mais alto que qualquer grito. Arthur demitiu Rosa no dia seguinte. Miguel assistiu. Não ouviu a conversa, mas entendeu tudo. A injustiça, a perda, a dor. E naquele momento, algo se partiu dentro dele. Ou talvez algo tenha começado a nascer. Naquela noite, sozinho no quarto, Miguel encontrou algo esquecido em uma gaveta antiga. Uma foto. Uma mulher simples, sorriso cansado, olhos gentis. No verso escrito à mão, para o meu filho: "Se um dia o mundo ficar silencioso demais, lembre-se, você nunca está sozinho." Era da mãe de Arthur, a avó que Miguel nunca conheceu. E ali, no silêncio absoluto, Miguel fez algo que ninguém viu. Ele prometeu. Prometeu nunca mais se esconder. Prometeu lutar pelo próprio lugar. Prometeu que o silêncio não seria o fim da história. E essa promessa mudaria tudo. Se essa história já te tocou até aqui, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso. O verdadeiro choque ainda não aconteceu. O filho do bilionário nasceu surdo, foi ignorado, foi silenciado, mas alguém o ouviu, sem usar os ouvidos. Na manhã seguinte à demissão de Rosa, a mansão Montenegro acordou diferente. Não era algo visível. Os jardins estavam podados, os carros alinhados, os funcionários em silêncio, como sempre. Mas Miguel sentia. O ar estava mais pesado. O silêncio, antes neutro, agora era cruel. Ele procurou Rosa pela casa inteira, na cozinha, na biblioteca, no corredor dos fundos. Nada. Miguel correu até a porta de serviço, viu apenas o portão fechado. Foi ali que entendeu, de verdade, o que era perda. O único ser humano que falava com ele tinha sido arrancado. E ninguém percebeu que naquele exato momento algo essencial estava sendo retirado de dentro daquela criança. Os dias seguintes foram cinzentos. Miguel voltou a se fechar. Parou de sinalizar. Parou de sorrir. Helena tentou se aproximar. "Filho", falava, exagerando os lábios, tentando ser compreendida. Miguel desviava o olhar. Não por raiva, por cansaço. Ele já tinha aprendido uma verdade cedo demais. Tudo que é bom pode ser tirado sem aviso. Arthur, por sua vez,
Acreditava estar resolvendo as coisas. Contratem outro terapeuta. Mais aulas. Mais estímulos. Mas estímulo sem conexão é só barulho vazio. Mesmo quando não há som. Miguel começou a ter crises noturnas. Acordava ofegante, suando, batendo as mãos na parede. Sonhava com vozes que não entendia, com bocas se movendo rápido demais, com pessoas indo embora enquanto ele ficava. Helena dormia pouco. Arthur, menos ainda. Mas cada um sofria sozinho. Naquela casa gigante, ninguém realmente se encontrava. Numa noite insone, Arthur entrou no antigo escritório do pai. Um lugar que ele raramente visitava. Abriu gavetas antigas, documentos, cartas, até encontrar algo que não via há décadas, uma fita cassete, rotulada à mão. Para Arthur, se um dia você precisar ouvir. Ele hesitou. Depois colocou no aparelho antigo. A voz da mãe preencheu o ambiente. Meu filho, se você está ouvindo isso é porque talvez tenha esquecido algo importante. Quando você era pequeno, ficou semanas sem ouvir. Os médicos diziam que poderia ser definitivo. Você chorava em silêncio, exatamente como Miguel. Arthur sentiu o chão se afastar. A fita continuava. Naquele tempo, foi uma empregada quem te ajudou. Ela falava com você usando gestos, desenhos. Amor, não foi a medicina que te salvou, foi a conexão. Arthur desligou o aparelho com a mão tremendo. A lembrança voltou como um soco. Ele, silencioso, pequeno, com medo, e Rosa. O nome dela ecoou cruel dentro da cabeça dele. No dia seguinte, Arthur mandou investigar Rosa, não por culpa, por inquietação. Horas depois, recebeu o relatório. E ali estava o choque. Rosa não era apenas uma empregada. Ela tinha sido intérprete voluntária em hospitais públicos. Cuidara de crianças surdas abandonadas. Perdera um filho surdo aos 7 anos. O nome do menino, Gabriel. Miguel tinha exatamente a mesma idade. Arthur sentiu o estômago revirar. Aquilo não era coincidência. Era espelho. Naquela noite, Arthur entrou no quarto do filho. Sentou no chão. Não falou. Apenas abriu a mão e tentou copiar um sinal que lembrava vagamente da infância. Desajeitado, errado, mas honesto. Miguel parou. Olhou. Pela primeira vez em meses. Olhou direto para o pai. Arthur fez outro gesto. Depois outro. Miguel se aproximou. Corrigiu. E naquele instante, sem uma única palavra, Arthur fez um juramento silencioso. Nunca mais ignorar quem o próprio filho era. Nunca mais confundir orgulho com proteção. Arthur mandou buscar Rosa, não como empregada, como aliada. Quando ela entrou novamente na mansão, Miguel correu, abraçou, forte, desesperado. Rosa chorou. Arthur observava a cena com os olhos cheios de algo novo. Humildade. Eu errei, sinalizou com ajuda. Preciso de você. Meu filho precisa de você. Rosa assentiu. Mas havia algo que ela carregava consigo naquele dia. Uma pequena caixa de madeira. Algo que ela tirou da bolsa com cuidado e entregou a Arthur. Isso é dele. Arthur abriu. Dentro, um antigo aparelho auditivo infantil, queimado. Derretido em partes. Foi do meu filho, explicou Rosa. No dia do incêndio, o impacto foi físico. Arthur sentiu o peso do objeto atravessar o peito. Miguel observava. Não entendia tudo, mas sentia. Algo grande estava sendo revelado. Poucos dias depois, a imprensa descobriu. O herdeiro Montenegro é surdo. As ações oscilaram. Os conselheiros pressionaram. A imagem da empresa está em risco. O legado está comprometido. Ele não pode assumir. Arthur encarou o conselho e, pela primeira vez, não cedeu. Então o problema não é meu filho. É o sistema de vocês. Mas a ameaça não vinha só de fora. Dentro da própria família havia resistência. O irmão de Arthur, os investidores, os aliados,
todos prontos para derrubar um império, se isso significasse manter o controle. Arthur começou a planejar, não uma defesa, uma revolução silenciosa, educação inclusiva, tecnologia acessível, fundos voltados à comunidade surda, e Miguel, no centro, não como símbolo, mas como voz, mesmo sem som. Na última cena desta parte, Miguel está em um palco. Luzes fortes, auditório cheio. Ele olha para a plateia, respira fundo e começa a sinalizar. O público não entende, ainda. Mas algo está prestes a mudar. E quando mudar, ninguém vai conseguir fingir que não viu. Se você quer ver essa transformação completa, o confronto final e o nascimento do legado, inscreva-se no canal agora. O que vem a seguir é o capítulo mais poderoso desta história. O auditório estava lotado, câmeras alinhadas, luzes brancas cortando o ar, jornalistas executivos inquietos por uma frase errada. Miguel permanecia no centro do palco, pequeno diante daquele espaço gigantesco, mas estranhamente firme. Ele levantou as mãos. Silêncio absoluto. Alguns cochicharam, outros riram, nervosos. Arthur observava da primeira fila, o coração batendo como se estivesse voltando a ser aquele menino da fita cassete. Miguel começou a sinalizar. Não rápido, não técnico, humano. As mãos tremiam no início, depois ganharam ritmo. Rosa estava ao lado do palco traduzindo em voz alta. Meu nome é Miguel Montenegro. Eu nasci surdo. Durante muito tempo, acharam que isso era um problema. O ar mudou. Mas eu aprendi algo. O problema nunca foi eu. O problema foi o mundo não querer aprender a falar comigo. Alguns rostos se contraíram. Outros baixaram os olhos. Miguel continuou. Quando tiraram de mim a única pessoa que me entendia, eu pensei que estava sozinho. Mas eu não estava. Ele olhou diretamente para o pai. Eu estou aqui. E eu vou continuar aqui. O silêncio explodiu em aplausos, não educados, não protocolares. Aplausos de quem foi atingido onde não esperava. Mas nem todos batiam palmas. No fundo do auditório, um homem observava com o rosto fechado. Eduardo Montenegro, irmão de Arthur. E naquela mesma noite, o ataque começou. Documentos vazaram. Manchetes surgiram. Conselho questiona a capacidade do herdeiro. Silêncio. Império Montenegro em risco. Eduardo se movimentava como uma sombra eficiente. Reuniões, pressões, acordos por baixo da mesa. O objetivo era simples: afastar Miguel do futuro da empresa. Arthur foi confrontado. Você está colocando tudo em risco por sentimentalismo, disse Eduardo frio. O mercado não perdoa fraqueza. Arthur respirou fundo. Fraqueza é fingir que certas pessoas não existem. Então você vai perder tudo. Arthur respondeu sem levantar a voz. Então que eu perca. Mas meu filho não. Naquela semana, Arthur sofreu um infarto leve, nada fatal, mas suficiente para abalar tudo. Miguel estava no hospital quando soube, sentado no corredor, mãos trêmulas. Rosa se ajoelhou diante dele. Seu pai é forte, sinalizou, mas agora ele precisa de você. Miguel entrou no quarto, viu o pai ligado a fios, frágil, humano. Arthur abriu os olhos, sorriu fraco. Miguel segurou a mão dele e sinalizou algo simples. Eu estou aqui. Arthur chorou, sem vergonha, sem defesa. Ali, deitados em silêncio compartilhado, pai e filho se reconstruíram. Arthur lembrou da mãe, do dia em que ela disse: o mundo vai tentar te convencer de que valor é barulho. Não acredite, o que muda vidas quase sempre é silencioso. Agora ele entendia. Arthur renunciou ao cargo de CEO. O mercado entrou em pânico. No mesmo dia, anunciou algo maior. A Fundação Vozes Invisíveis. Bilhões destinados à inclusão. Tecnologia acessível. Educação bilíngue.
Empresas lideradas por pessoas com deficiência. E no centro do anúncio, Miguel. Não como herdeiro, como líder. Eduardo tentou reagir, mas já era tarde. O público havia mudado, o mercado havia entendido. E quem não entendesse, ficaria para trás. Rosa foi convidada a subir ao palco no lançamento da fundação. Arthur entregou a ela a caixa de madeira. Você devolveu a voz ao meu filho, disse. Agora, quero que ajude a devolver a voz a muitos outros. Rosa chorou. Miguel a abraçou. Aquele abraço atravessou o país pelas telas. Anos se passaram. Miguel cresceu, confiante, brilhante, respeitado. Falava em palcos do mundo inteiro, em sinais, em presença. Arthur assistia da plateia, não como dono, como pai. Na última cena, Miguel está diante de uma sala cheia de crianças surdas. Ele sinaliza. Elas me disseram que eu não podia. Então eu aprendi a mostrar que podia. As crianças sorriem, imitam, acreditam. A câmera se afasta. O silêncio permanece. Mas agora é um silêncio cheio de sentido. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal. Compartilhe com quem precisa ser visto, mesmo em silêncio. O silêncio não terminou ali. Ele apenas mudou de função. Anos depois, Miguel caminhava sozinho pelos corredores envidraçados do novo prédio da Fundação Vozes Invisíveis. O sol da manhã atravessava o vidro e desenhava sombras nas paredes, sombras que pareciam mãos em movimento. Ele parou diante de um mural. Fotos, centenas delas, crianças surdas de diferentes países, famílias, escolas, projetos que nasceram onde antes só havia abandono. Miguel tocou uma das imagens com a ponta dos dedos. Um menino pequeno, olhando para a câmera com a mesma expressão que ele próprio tivera anos atrás. Medo misturado com curiosidade. Silêncio misturado com esperança. Miguel respirou fundo. Porque toda história que muda o mundo cobra um preço. Naquele mesmo dia, um relatório chegou à sua mesa. Não era financeiro. Não era político. Era humano. Cortes em políticas públicas, fechamento de escolas inclusivas, milhares de crianças prestes a voltar ao isolamento. O mundo tinha a estranha habilidade de esquecer rápido. Miguel fechou os olhos por um instante. Ele sabia. O legado não era algo que se construía uma vez. Era algo que precisava ser defendido todos os dias. Naquela noite, Miguel visitou o antigo quarto da mansão. Nada havia mudado. A mesma janela, o mesmo silêncio. Ele sentou na cama e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu o peso voltar. Não o da surdez, mas o da responsabilidade. Quantas pessoas dependiam agora das escolhas dele? Quantas histórias ainda estavam presas no silêncio? Ele abriu a gaveta. Lá estava a caixa de madeira, o antigo aparelho auditivo queimado. Miguel segurou o objeto com cuidado, não como relíquia de dor, mas como lembrete. Nem tudo precisa ser consertado para ter valor. Algumas coisas existem para nos lembrar de quem não pode ser esquecido. Miguel lembrou de Rosa, já mais velha, sentada em um banco de praça. Ela sinalizava devagar agora, mas os olhos continuavam firmes. O mundo sempre vai tentar te calar de novos jeitos, ela havia dito. Às vezes com gritos, às vezes com silêncio. Miguel sorriu ao lembrar. Ela tinha razão. Na manhã seguinte, Miguel convocou uma coletiva. Não para anunciar números, nem conquistas, mas um aviso. Rosa traduziu como nos velhos tempos: enquanto houver uma criança que não é ouvida, enquanto houver alguém tratado como invisível, essa história não acaba. Miguel fez uma pausa, olhou para a câmera. Eu sou o filho de um bilionário. Mas antes disso, eu sou o menino que foi ignorado. E eu não esqueci. A transmissão terminou. As redes explodiram. Apoio,
críticas, conflito. Miguel desligou o monitor. Ficou sozinho na sala. As mãos descansaram sobre a mesa. E ali, no mais absoluto silêncio, ele sorriu. Porque agora ele sabia. O silêncio não era o fim da história. Era apenas o espaço antes da próxima mudança. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Porque histórias como essa não são feitas só para emocionar. São feitas para acordar quem ainda finge não ouvir. Fim, por enquanto.